Do nosso lado, temos o grande prazer de receber ele, que é o presidente dos metalúrgicos da região da Grande Guarulhos. Seja bem-vindo, Josinaldo Cabeça. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Um abraço aí a todos os seus telespectadores, também aos metalúrgicos. Nós vamos falar um pouco aqui da campanha salarial e todos aqueles que fazem parte da vida cotidiana dessa grande cidade de Guarulhos. Olha a grande responsabilidade do novo presidente, né? Depois de um longo período com o Pereira Metalúrgico, parece que o Josinaldo pegou um dos momentos mais difíceis, né? No meio dessa pandemia, você assume a presidência dos sindicatos mais importantes. A dificuldade, ela é generalizada, né? A dificuldade econômica do país, o desemprego, a dificuldade financeira também de administrar. Não é só os sindicatos metalúrgicos, todos os sindicatos passam por grande dificuldade, porque na reforma trabalhista e previdenciária, a situação dos trabalhadores no Brasil, com certeza, piorou e muito. E a gente vem aí agora dentro dessa luta diária, que é sobreviver, que é pela vida na pandemia. Nós estamos sofrendo bastante ainda, porque imagina, não bastasse o caos social do país, a pandemia atrapalhou bastante. Mas graças a Deus, com a vacina, com o reconhecimento da população que só a vacina salva a vida nesse momento, a valorização da ciência, estamos aí vencendo, estamos controlando agora a vacina. Eu acho que a doença, só a vacina vai poder realmente controlar essa grande pandemia mundial, e nós estamos aí vendo a comprovação, a eficiência da medicina e da ciência, Roberto. Tome vacina, você que ainda não tomou, corra atrás e se vacine. Muito bem, Roseli Lima está dizendo boa noite, companheiro Josinaldo. José Carlos Santos, boa noite, companheiro. Cristiano Oliveira está dando boa noite para o Josinaldo. Também o Denilson Bandeira. Boa noite, meu líder, disparado o maior líder político sindical em Guarulhos. Sinto muito orgulho de você. Abraço para vocês todos, isso é apenas a amizade dos companheiros aí, a gente sabe que é o carinho que eles têm com a gente. Muito bem, agradecer o pessoal, agora que você está começando a subir aqui. Você sente que é possível conquistar alguma coisa de melhoria para o trabalhador em tempos tão difíceis? Roberto, isso a gente prova todos os dias. Sempre o sindicato, historicamente, já passou governos de direita, governo de extrema direita, o governo da ditadura, os militares foram um governo muito duro para a classe trabalhadora e teve avanço, né? Todos os governos, os sindicatos conseguem representar, conseguem trabalhar e conseguem avançar. Em plena pandemia e com um governo que é contra a classe trabalhadora, os sindicatos também estão avançando, buscando as negociações coletivas, renovando convenções. Nós tivemos agora, esse ano, já 23% das categorias que fecharam suas convenções coletivas, além da inflação, tiveram também reajuste acima da inflação, que é o chamado aumento real. Os metalúrgicos, por exemplo, todos os dias a gente conquista algo a mais para os trabalhadores. A participação dos lucros das empresas que é distribuída aos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos é pioneiro no Brasil nisso. E a gente faz todos os dias 2, 3 assembleias em fábricas diferentes, levando a distribuição de renda para a categoria através da PLR. E cesta básica, e café da manhã, e outras conquistas que a gente tem aí ao longo do nosso trabalho de 58 anos, independente de governo. Os sindicatos atuantes sempre conseguem avançar e conquistar. A convenção coletiva da categoria é o maior exemplo de qualquer categoria, seja ela metalúrgica, química, alimentação, servidor público, enfim, os acordos que os servidores públicos conseguiram aí também nos últimos 8 anos. O servidor público conquistou bastante. Aqui eu mando um abraço a todo servidor, o Denilson que nos assiste, né? Foi a época que os servidores de Guarulhos conseguiram muita coisa. Foi nos últimos 8 anos que o STAP está na administração, né? Então eu estou falando de alguns sindicatos, mas os sindicatos atuantes, independente de qualquer governo, têm conquista para os seus trabalhadores.
O nosso amigo Pereira, meu amigo Pereira, né, ele está nos acompanhando e mandando um abraço para nós dois. O Pereira, que foi presidente durante 20 anos, né, no Sindicato Metalúrgicos. Quando eu vim para a diretoria do sindicato, eu vim no primeiro mandato do Pereira presidente. E eu fiquei na diretoria até agora, e terceiro, eu fiquei 3 mandatos como vice do Pereira. O Pereira continua na diretoria do sindicato, né, e eu assumi a presidência. A gente só trocou as cadeiras lá. E continua com a mesma responsabilidade dentro da diretoria, nos ajudando a manter a história desse sindicato, porque ela não pode ser simplesmente abandonada e deixada de lado, porque é a maior categoria da cidade, organizada, e com certeza vai continuar lutando e ajudando a liderar a luta dos trabalhadores dessa cidade. Já aproveito aqui o embalo e falo da campanha salarial. Nós estamos em plena campanha salarial da categoria, temos várias convenções que vencem agora, dia 31 de outubro. É importante que a categoria entre na campanha, porque campanha é o momento onde nós vamos tentar convencer o outro lado a ceder às nossas reivindicações. Eu costumo sempre falar com o trabalhador do chão da fábrica. Até o cipeiro, na hora que ele é candidato, que ele se candidata, ele faz campanha para convencer o colega a votar nele. O vereador faz campanha, o deputado, o senador, o governador, o presidente, todo mundo que precisa de voto da sociedade faz campanha. E o que é campanha salarial? Campanha salarial é o momento onde aquela categoria, que é o caso da nossa agora, os metalúrgicos, tem que se envolver, tem que participar, para juntos a gente conseguir convencer o outro lado, convencer os empresários, convencer os sindicatos patronais a sentar na mesa e ceder o nosso reajuste salarial, renovar nossas convenções coletivas de trabalho, para a gente, com elas, não ser refém da reforma trabalhista. Só a convenção protege os trabalhadores da reforma trabalhista, senão vão virar escravos legalizados pela lei da reforma trabalhista do Michel Temer e com a aprofundação da exploração agora no governo Bolsonaro. Então, metalúrgicos, a próxima assembleia da categoria vai ser no Clube de Campo. Fiquem atentos aí, ou vai ser no último domingo de outubro ou no primeiro domingo de novembro, no Clube de Campo, às 9h30 da manhã. E participe, porque o resultado da campanha depende também de todos vocês. Você viu que no durante o comercial estava na faixa de 20 pessoas nos acompanhando. Cabeça sentou aqui, já estamos com mais de 120 pessoas nos acompanhando. Ó, que bacana, hein? Pereira já entrou, o Cristiano Oliveira. Então eu vou aproveitar e pedir para você marcar 3 pessoas. Ô, Cristiano, Cibele, Pereira, marca 3 amigos aí para o nosso amigo Cabeça sortear 5 brinquedos no final do programa. Vai ser o Cabeça que vai sortear. Cristiano Oliveira, ele pergunta: Josinaldo, o que vai acontecer com o trabalhador nessa reforma trabalhista? Estamos indo para serviços temporários, teremos que trabalhar até os 65 anos, sendo que após os 45 somos velhos para o mercado de trabalho. Acabou a aposentadoria para nós. Cristiano Oliveira. Bom, ele está falando da reforma trabalhista e confundiu com a Previdência. A reforma trabalhista, ela mexeu na CLT. Ela praticamente acabou com a CLT e permite que as empresas façam suas contratações, e as representações sindicais perdem muito com isso, porque o trabalhador vai negociar direto com o patrão o seu salário de entrada na empresa, o seu salário inicial. Muitos nem resistem à carteira do trabalhador, faz um contrato por tempo determinado, contrata diretamente, sem a assistência do sindicato, sem acordo coletivo, para regulamentar salário, que é o piso da categoria. Essa foi a reforma trabalhista. O que ele perguntou de aposentar aos 65 anos, como é o nome dele? Cristiano. Cristiano, não é os 65, tá? No caso dos homens. É os 70. Porque 65 já era. Foi o ano passado. Esse ano já é 65,5. Quando for em 2022, o ano que vem, já é 66. A cada ano aumenta 6 meses para você trabalhar, o homem. E para a mulher também. Então, o ano passado, 2020, era 65, quando promulgou a lei da reforma da Previdência. Então, a cada um ano aumenta 6 meses, tá certo? Então, em 5 anos, em 10 anos vai aumentar 5 anos.
Então, daqui a 5 anos, já é 67,5 para os homens. E finalizando com 70. Daqui 10 anos você vai aposentar se você tiver 70 anos de idade. E também com o tempo de contribuição. As mulheres começou com 62 e vai até 65. Porque a cada ano também aumenta 6 meses para elas contribuírem. Essa foi Bolsonaro. Eu sou um cara polêmico, porque eu desço o cacete nos políticos que retiram direito dos trabalhadores. Eu agradeço aos convites dos amigos que têm os programas de TV em Guarulhos, Roberto Samuel, ao Geraldo Júnior, ao Pedro Notaro, enfim, todos que têm os programas, mas eles já sabem meu perfil. Só me convide se estiver preparado para ouvir aquilo que eu sinto da classe trabalhadora, porque eu tenho um lado. Se eu sou metalúrgico, sou representante sindical, eu tenho que falar mal dos políticos que mexem com a classe trabalhadora, seja ele deputado, seja senador, governador e presidente da República. Então, a marca do Bolsonaro é a escravidão da classe trabalhadora. Já começou com a reforma da Previdência. O primeiro mês de mandato dele, em janeiro, quando ele assumiu, ele já retirou R$6 do salário mínimo. O salário mínimo hoje era para ser pelo menos R$6 a mais. Não teve 1 centavo de aumento real o salário mínimo. Tá certo? E nos governos anteriores teve 73% de aumento real no salário mínimo. O Bolsonaro já entrou em janeiro retirando R$6. R$6 talvez desse para comprar um pãozinho para uma família tomar o café da manhã. Foi o que ele já deu de presente no primeiro dia de governo. E a reforma da Previdência foi o maior, caos que ele causou para a classe trabalhadora. Foi o prêmio que ele deu. E vários deputados, inclusive de Guarulhos, como Eli Correia, que votou a favor das duas reformas. Da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Viu, senhor Eli Correia? Então não sobra cacete aqui, sabe? Não falta pau aqui para os maus políticos, não. Agora, os bons políticos que votam coerente com a responsabilidade da população, que ela tem que ser protegida pela Constituição, e está lá na Constituição, que é dever do Estado proteger socialmente a sua nação, principalmente os velhos, quando não tem mais condições de produzir, é isso que vocês estão fazendo, criando uma fábrica de velhos doentes sem proteção social no país com o voto de vocês. Tereza Barbosa fala, falar a verdade não é falar mal, ô cabeça. Fran Narvaez, um absurdo o desconto que os aposentados sofrem. É verdade. Celso Soares, um governo nacional desenvolvimentista terá que necessariamente reverter as leis impostas por Temer e Bolsonaro na questão trabalhista e também na questão da Previdência. Celso Soares. Alemão do Lago está dando boa noite para nós. A Maria Eduardo está dizendo, nossa, aí o cabeça conhece, hein? Parabéns. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando aqui. E também tem, falando em governo federal, nesta quinta-feira, Guarulhos vai receber uma grande liderança, uma das lideranças. Você pode não gostar, pode achar ruim, pode gostar, mas não pode negar que ele é um expoente da política nacional. Ciro Gomes vai estar em Guarulhos. O Ciro, que é o pré-candidato a presidente da República pelo PDT, nós tivemos uma reunião com o Ciro na Força Sindical Nacional e ele se comprometeu diante da Força Sindical de vir a Guarulhos, a pedido do PDT de Guarulhos também, e quero aqui mandar um abraço a toda a direção do PDT, ao Armando Matos, à frente Ciro Gomes, que está aí organizando a vinda dele, e a pedido também da Força Sindical Regional, onde compõe vários sindicatos, entre eles o Sindicato dos Metalúrgicos. É importante a gente deixar claro que o Sindicato dos Metalúrgicos sempre foi uma entidade democrática que abre as portas para qualquer entidade, para qualquer partido, para qualquer político que queira fazer uma fala dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, colocando, expondo seus projetos, suas ideias, seja ele candidato de qualquer nível de representação, municipal, estadual ou federal. Agora, não esqueça que todos serão pautados lá no sindicato. Quer ir lá, as portas estão abertas. Agora, serão pautados pela necessidade, pela pauta da classe trabalhadora, principalmente da dos metalúrgicos. Então, o Ciro Gomes, que foi o terceiro mais votado na última eleição para presidente, eu vejo no Ciro um grande potencial para ser presidente da República. É a terceira via, não? É a terceira via? Para mim, ele é a primeira hoje.
Porque esse negócio de terceira via, isso para mim não existe. Cada um tem o seu candidato. O Ciro é um cara, primeiro, um cara que tem um preparo político muito grande, já provou, né? Já governou um estado, uma capital e o Ministério da Fazenda. Então ele, para mim, ele tem um potencial de ser a primeira via. Agora, temos que respeitar o debate, temos que entender que o primeiro item que qualquer político tem que defender é a democracia. O Ciro teve coragem de ir lá na Paulista, em um protesto contra o governo Bolsonaro, e o pessoal do PCO, que é o Partido da Causa Operária, não entenderam o espírito do protesto, que era contra o governo Bolsonaro, e criticaram o Ciro Gomes lá e vaiaram o Ciro Gomes. Mas o Ciro foi lá e deu a cara e falou, olha, estou aqui defendendo a democracia contra um genocida, contra um fascista, contra um ditador que homenageia o Coronel Ustra, que era o que sacrificava e que perseguiam os trabalhadores e que até mulheres, né, eram sacrificadas no comando do Coronel Ustra. É o ídolo do Bolsonaro. E eu não sou contra, deixar bem claro aqui, eu não sou contra que nenhum general, que nenhum militar seja presidente da República ou entre para a política para representar. Desde que ele esteja na reserva, cumprindo a lei, esteja na reserva e se candidate democraticamente. Qualquer general, seja bem-vindo como candidato, respeite as regras democráticas, se candidate, venda suas ideias e seus projetos e espere o povo votar em você. Agora, eu vejo algumas pessoas aí defendendo intervenção militar, né, governo ditatorial. Peraí, não, eu acho que quem está lá foi eleito no voto. Bolsonaro foi eleito no voto. E todos os anteriores foi eleito no voto. Depois da redemocratização de 88, toda a população teve o direito de escolher seus governantes. Se tem general querendo ser presidente, se candidate, vá para a reserva, se candidate e ganhe o voto do povo, vendendo seus projetos, suas ideias. É assim que a gente tem que defender um general sendo presidente da República, não dando golpe de Estado como fizeram como João Goulart em 64. E agora, o que é que foi até Pereira colocou no grupo aqui nosso, aqui da diretoria. O que é que Bolsonaro fez agora? Vetou um projeto, se eu não me engano, do Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, dando o nome de uma rodovia federal em Brasília, que era para colocar o nome de João Goulart, para homenagear o João Goulart, aquele que se sacrificou para criar o salário mínimo contra a vontade das elites brasileiras. Se hoje tem salário mínimo, se hoje tem 13º salário, foi graças ao empenho do governo João Goulart. Sim, esse mesmo João Goulart que foi caçado pelos militares. E Bolsonaro agora vetou esse projeto que dava o nome dessa rodovia federal a João Goulart. Então é o tipo de governo que nós temos hoje. E temos que repudiar não só esse ato do Bolsonaro, mas qualquer ato que seja ditatorial. É a democracia que vai realmente dar oportunidade para a população brasileira fazer o debate e deixar o povo escolher. Não é as armas, não é os tanques de guerra, não é os fuzis. Então é isso que nós temos que fazer. E Ciro Gomes é um democrata. E nós vamos receber o Ciro Gomes com a maior respeito pelo Ciro, maior respeito pelo Ciro, como recebemos o Guilherme Bolo também, como recebemos o deputado federal Paulo Pereira, que é da Força Sindical, e todos que quiserem ir lá nos sindicatos metalúrgicos, as portas estão abertas. Venda suas ideias, seus projetos e aceite ser pautado pelo sindicato, pela categoria. Porque todos que vão lá serão cobrados diante dos seus feitos, nos seus votos, seja ele como deputado e seja ele como apresentar um projeto nacional como Ciro Gomes e qualquer presidente da República que quiser ir lá, candidato a presidente que quiser ir lá. Então é com esse carinho que nós vamos receber aqui o Ciro Gomes. Quinta-feira ele tem uma pauta importante, que é a visita no Sindicato dos Metalúrgicos às 10 horas da manhã, aí vai ficar até meio-dia, vai para o almoço, e às 14h30 Ciro Gomes vai estar no CIESP. O presidente do CIESP, Maurício Colim, o diretor titular, que eu chamo de presidente, vai receber o Ciro Gomes com várias entidades, inclusive o Silvio Alves, que é presidente da ACE, vai estar junto, da ZEC, da OAB, todas as entidades empresariais de Guarulhos vão estar recebendo também o Ciro Gomes às 14h30 lá no CIESP, a quem eu já agradeço aí
o recebimento do Maurício Colim. Ele está nos acompanhando, tudo tem que receber todos sempre. Nós temos que dar o exemplo. O Maurício Colim nos acompanhando. O Maurício Colim é um dos caras que eu mais cito como exemplo. Primeiro, é inteligente. Eu gosto de cara inteligente. Segundo, é democrático. Terceiro, ouve todo mundo. E quarto, tem o posicionamento dele como empresário, como representante da indústria de Guarulhos. Ele não fica em cima do muro. Ele dá essa oportunidade, inclusive até para o movimento sindical. O Maurício é um cara que negocia a convenção coletiva, não se nega a negociar os acordos coletivos, não se nega a negociar a PLR. Quem merece elogio, nós temos que elogiar. Agora, aquele que não merece e que não respeita um processo democrático, nós temos que criticar, porque só a democracia vai proporcionar que um metalúrgico venha aqui no seu programa fazer debate com um general, com um deputado, com um governador, com quem for. Estamos abertos aí para quem quiser debater. Deixa eu passar uma notícia triste agora. O funcionário público, nosso amigo Cido Begoso, a informação que ele faleceu, né? Meus pêsames aí a toda a família. Nossos pêsames às famílias. Eu não sei se me passaram informação errada, me falaram que ele mataram, mas aí a informação é que ele faleceu até esse momento aqui. Então, nossos pêsames à família do amigo Cido Begoso. Triste, né? Bom, vamos pegar mais informações para não falar besteira aqui, tá, gente? Bom, voltamos aqui. Deixa só, tem um monte de gente, não vou conseguir falar todos. Quem mais aqui? Hoje é impossível a Fran Narvaez sobreviver com salário mínimo. Impossível pagar aluguel, água, luz, mercado. Temos que nos virar e ter mais de um emprego para manter a família. Gilberto Silva, infelizmente os retrocessos foram muito grandes, não será fácil reverter essa situação, viu? Tereza Barbosa, temos que passar o nosso país a limpo. Comitiva de 69 pessoas em Dubai e o povo comendo lixo. O rapaz foi lá e levou 69, o bolsonarinho lá. José Carlos Santos, jogue duro, presidente. Eliana Silva, o Ciro é polêmico, mas dá a cara a tapa. Gilberto ainda fala sacrificadas, não, assassinadas. Olha, isso é verdade. Denilson Bandeira, parabéns, cabeça. Eliana, a verdade é essa, o Bolsonaro não fez nada. Celso Soares, precisamos derrubar o veto e homenagear e saúde o presidente Jango, que deu a carta ao Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos. Maurício Colim, já registrei aqui. Maria Eduarda, cabeça, você está preparado para ser o nosso representante em Brasília? A hora é agora, vamos mostrar força. Eita nós, hein? O povo... Você Obrigado. vai, não? Obrigado, Maria. Eu vou lá como sindicalista, como presidente dos metalúrgicos, nas comissões que vão cobrar do governo, do Congresso, né, a revogação de muitas coisas para ajudar a classe trabalhadora. Eu assumi o sindicato agora, eu tenho que me concentrar na administração do sindicato junto com a minha diretoria que está aí nos assistindo e a nossa categoria que nos apoia. Temos muita luta pela frente. Aproveitar aí a pessoa que falou do salário mínimo, que passa fome quem ganha salário mínimo. O salário mínimo, quando ele foi criado por João Goulart, se ele fosse corrigido nos valores daquela época, hoje o DIEESE tem essa correção mensal. Hoje seria R$ 5.580. Preste bem atenção. O valor do salário mínimo, quando ele foi criado, ele custava 5 mil, equivalente a R$ 5.580 hoje, que era para sustentar uma família com 4 pessoas, com moradia, com educação, com alimentação, com água, com luz, com toda a estrutura que uma família precisa ter dignamente para viver. Então, é essa missão de entender o processo democrático. Por que João Goulart foi cassado? Como que um cara, presidente da República, cria um salário mínimo que fosse hoje R$ 5.580? A elite vai caçá-lo mesmo. Imagine se chegar um presidente lá agora, foi eleito o ano que vem, e ele dobrar o salário mínimo. Em vez de 1.100, 2.200. Ele vai ser caçado com 6 meses. Porque as grandes, a elite brasileira não permite que um trabalhador tenha um salário digno para que ele possa se comportar como um consumidor de mercado, como a Alemanha. E aí vocês, empresários, têm que entender que se o trabalhador não tiver renda, vocês não têm a quem vender seus produtos. Eu estou vendo aqui um monte de caixa de brinquedo aqui. Quem compra isso é o pobre.
Sim. Quem compra isso é o povo. Agora o povo morrendo de fome, correndo atrás de caminhão de osso, correndo atrás de caminhão de lixo. Nunca se viu na história desse país tanta gente morando debaixo de viadutos. Cada viaduto da grande São Paulo, das grandes cidades do Brasil inteiro, mora no mínimo uma família. Todo viaduto das grandes cidades mora uma família embaixo dele. Todos farol, todo semáforo das grandes cidades tem 2, 3, 4 pessoas pedindo esmola e vendendo bugigangas para poder sobreviver. Nós temos 100 milhões de brasileiros que vivem de 0 a um salário mínimo de renda. 100 milhões é quase a metade da população. Nós não podemos ficar felizes com isso e não denunciar isso. 30 milhões passa fome. É verdade. Então é esse país que nós temos. E é esse país que nós temos que enfrentar os debates políticos e mudar ele. Mudar. As pessoas de bem, as pessoas que querem e que se dignam com essas coisas, têm que lutar. Nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos. E não é. Se a sua família come 2, 3, 4 vezes ao dia, todo brasileiro tem que comer 3, 4 vezes ao dia. Cristiano, Roberto, traz o Ciro no programa. Não vai dar. Porque a informação que eu tenho é que ele vai embora antes da. Ele vai dar uma coletiva para toda a imprensa de Guarulhos, lá no evento dos metalúrgicos, depois que ele fizer a fala dele. Vai ter também uma coletiva no Ciesp. Ele vai dar uma coletiva lá no Metalúrgico de Guarulhos, ao meio-dia, quando ele fizer a palestra dele, terminou, vai ter a coletiva para toda a imprensa de Guarulhos, tá certo? E ele vai para o Ciesp às 14h30, a agenda de um pré-candidato à presidência da República é uma loucura, né? Então, ele vir em Guarulhos, para nós já é uma satisfação receber o corajoso Ciro Gomes. Meu tempo está acabando aqui. Maurício Colim, obrigado pelas palavras. Tento cumprir o meu papel, que tem que ser o de todo aquele que assume trabalhar voluntariamente a uma entidade, assim como você faz. Boa entrevista, Roberto. Obrigado. Olha aqui, eu vou escolher o nome. Qual que vai ser o primeiro? Vai ser uma boneca moranguinho. É o Pereira que... O Pereira, ele está pensando em mim, o Pereira. É o Cabeça que vai ler. Uma boneca moranguinho. Quem ganhou? Fran Narvaez, é isso mesmo? Fran Narvaez ganhou a boneca. Fran Narvaez. Olha. Opa, aí. Vamos ter mais aí. Essa cesta de brinquedo aqui, pessoal. Ó, joga essa câmera aqui, Paloma. Cesta de brinquedo. Isso mesmo. Quem ganhou essa cesta de brinquedo? Vamos lá, vamos ver quem é o sortudo aqui ou a sortuda. Cibele Cristina. Cibele Cristina ganhou. Cibele Cristina. Ganhou aqui a cesta de brinquedo. Muito bem. Boneca, a jeans, né? Jeans aqui, a boneca do Gaza, do meu amigo Gaza. A boneca do meu amigo Gaza, quem foi que ganhou? Michele Martinez. Michele Martinez ganhou. Agora aqui, o quarto vai ser a massinha. Tem um brinquedo de massinha criativo aqui, muito legal. Quarto prêmio, quem é que ganhou? Beto Sarita. Beto Sarita, parabéns aqui. Agora o último aqui, o tratorzinho, ó. Ó, o tratorzinho é bom, hein? Esse é forte. Adriana Lauri. Adriana Lauri. Ganhou, hein, Lauri? Muito bem. Meu amigo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Roberto, obrigado você aqui e a toda a sua equipe aqui, técnica. Um abraço a todos que nos assistem. Metalúrgico, campanha salarial, responsabilidade coletiva. Participe, chame o sindicato para fazer a assembleia na sua fábrica. E a todos que nos assistem, um grande abraço. E vamos receber o nosso presidencial Ciro Gomes lá nos Metalúrgicos. Conto com a sua presença para você entrevistá-lo, para ficar aqui nos anais do seu programa, a entrevista do Ciro Gomes. Muito bem. Entendeu? Isso é muito importante, que a imprensa de Guarulhos divulgue todos os presidenciáveis que vierem nessa cidade e para a população decidir. Democracia sempre, e que vença aqueles que o povo escolher. Todos nós somos regidos pelo processo democrático. Viva a democracia brasileira!